a gente continua falando sobre a preservação de obras de arte. Em São Paulo, quadros de um dos artistas mais importantes do país estavam ameaçados. A ação do tempo e o descaso dos responsáveis colocaram em risco 28 peças de Cândido Portinari. Cândido Portinari é um dos maiores representantes da pintura brasileira. O artista nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo. Apesar da origem humilde, conquistou fama internacional e deixou mais de 5.000 obras. Muitas das pinturas foram inspiradas nas fazendas de café e nos trabalhadores da região. Mas o pintor também é reconhecido pelos trabalhos que retratam o universo das artes sacras. Um dos maiores acervos está nesta igreja em Batatais, que é a atração turística da cidade. Ele fez representações magníficas, né, da fuga para o Egito, do batismo de Jesus ou de São Sebastião. São obras maravilhosas, feitas para a igreja, foram feitas para esta catedral. São pinturas muito representativas da arte sacra dele. As obras foram adquiridas pela igreja em 1953, por uma comissão de obras que havia, que contratou o pintor Cândido Portinari para fazer a decoração sacra do templo. Uma riqueza que acabou sofrendo as consequências da ação do tempo e dos cupins e que agora precisa ser restaurada. Antônio, que trabalha como guia há mais de 30 anos, lamenta a situação das peças. Essa é uma das obras mais danificadas pelas intempéries do tempo. Isso aqui houve infiltração de água, pode olhar aí depois da última vestimenta aí, tem um risco que é feito pela água e também o outro esbranquiçado. Ela inteira está precisando de restauração urgente. Você vê um patrimônio dessa importância, não só importância material, mas importância artística, ser comido pelos cupins é uma coisa muito triste, né? A igreja reconhece o problema, mas alega que não tem recursos para custear a restauração dos quadros. Como as peças são tombadas pelos órgãos de patrimônio, tanto estadual quanto federal, o descaso virou ação na Justiça. As investigações partiram do Ministério Público Federal. Nós pleiteamos na ação que o Judiciário determine de modo solidário a todos, seja União, Estado, IPHAN, a Prefeitura Municipal e a própria Igreja Católica, que contratem uma empresa especializada para promover, no máximo de 30 dias, o início das obras de restauração, porque o estado de deterioração está muito avançado. Há provas nos autos que, desde 2003, já se tem a comprovação de problemas com luz solar, com cupim e com umidade em cima dessas obras. Diante do impasse, a Justiça Federal chegou a propor uma conciliação entre os envolvidos no processo. Mas nem a igreja, nem a prefeitura e nem o IPHAN aceitaram o acordo. Todos alegaram falta de verbas para restaurar as 28 obras de arte. A estimativa é que sejam necessários cerca de R$350 mil para concluir os trabalhos. O processo continuou em andamento, mas antes mesmo de uma decisão veio a boa notícia. A Prefeitura de Batatais pediu ajuda ao governo do estado, que decidiu doar o dinheiro para a recuperação dos quadros. Dessa forma, celebramos o convênio, que tem esse valor de 350 mil, que tem o prazo de até 12 meses e que terá, a nosso pedido, o acompanhamento da paróquia, da prefeitura, da sociedade e dos turistas. O ateliê de Florence foi escolhido para o trabalho. A restauradora explica que a deteriorização das obras acontece porque a igreja não tem as mesmas condições de temperatura e luminosidade de um museu. Todas elas, em princípio, vão passar por uma higienização, uma limpeza da policromia, que a gente chama. Certamente, claro, uma limpeza também pelo verso da obra. Analisando o verso da obra, que nós vamos ter melhor contato da situação. Por exemplo, se houve goteira, se houve mancha ou se não houve mancha, todas elas vão ser limpas, todas elas vão ter os chassis trocados, todas elas vão ter uma nova mão de verniz que vai reativar o brilho depois de feito o trabalho. Portinari morreu em 1962.
mas deixou uma herança cultural enorme para o Brasil. A intenção é que, com a recuperação das obras, o legado do artista permaneça vivo e as peças possam ser admiradas por muitas gerações. Essa igreja, as obras que tem aqui não tem preço. Ninguém tem no mundo inteiro. Coisa linda, olha lá, coisa da nossa igreja, não pode deixar estragar, não. A minha expectativa é que as obras fiquem bem estáveis e bem estruturadas por, sei lá, mais 50 anos pelo menos, né?